Agora chegou a hora da gente ir direto para a redação com Dante Graça. Olá, bom dia, Dante. Seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar. Dante, olha, nesse último fim de semana, economistas, empresários, banqueiros fizeram uma carta, falando sobre todas as propostas de atuação do governo brasileiro frente à pandemia. Algumas dessas propostas reforçam, por exemplo, a necessidade de máscara, também do distanciamento social para controlar a pandemia. Agora, Dante, qual é o peso dessa carta, de fato, para o governo federal? Pois é, Adriane, bom dia, Manuel, bom dia a todos aí que estão nos acompanhando. É uma carta que marca uma posição, de uma classe, de uma categoria, vamos dizer assim, uma classe econômica, que ela não está tentando ali conversar com o povo, com o povão. É de fato uma intenção de fazer uma pressão maior, uma pressão por uma iniciativa política, por uma iniciativa de união mesmo entre todos os poderes, entre todos os setores da sociedade. A gente está vendo aí uns trechinhos da carta. Ela foca basicamente em 4 pontos. Ela cobra uma aceleração no processo de vacinação, faz críticas de uma maneira bem contundente até, apesar de não citar o nome do presidente, não citar o nome do ministro, não citar o nome de nenhum agente público direto, mas ela faz críticas contundentes à maneira como a vacinação não foi priorizada, especialmente no ano passado, quando a gente podia ter fechado ali alguns contratos com fabricantes e isso não foi feito, e agora não há como acelerar muito além do que está sendo feito, justamente porque não foi reservado lá atrás essas intenções. Eles falam também, e é um ponto que eu acho bem interessante, sobre a questão das máscaras, mas de uma maneira mais direta, de incentivar a população a usar aquelas máscaras PFF2 e a N95. Mas a gente sabe que essas máscaras são um pouco mais caras e protegem muito mais. Então, qual é a sugestão, inclusive, que eles fazem? Além de fazer um incentivo ao uso, de que o governo de repente distribuísse essas máscaras, teria um custo aí que eles avaliam por volta de R$1 bilhão se fosse distribuir para todo mundo, as pessoas mais necessitadas, claro, e são máscaras que protegem bem mais. Me lembra muito o que foi feito, que é feito há anos com a questão da camisinha, que é distribuída para a população para evitar doenças sexualmente transmissíveis, e é mais ou menos essa mesma ideia. Eles pedem também, fazem aí quase como um tom de apelo, a uma união, uma coordenação nacional, claro, feita pelo governo federal, com todos os governadores, com todos os prefeitos, para que haja uma unidade de ações. Eles consideram isso também fundamental para a recuperação da economia. Eles fazem vários alertas sobre a questão da perda de arrecadação do governo federal, sobre valores que poderiam ter sido investidos e que podem ser investidos agora para gerar uma recuperação maior, e fazem essa defesa, fazem um contraponto aí ao que o presidente vem dizendo, que tem que priorizar a questão da economia e não tanto vacina, essas coisas, que eles mostram, que eles tentam mostrar é que a saúde precisa estar priorizada nesse momento para poder que a economia se recupere. Eles trazem alguns números ali bem preocupantes em relação à queda de arrecadação. Nesse posicionamento, Dante, você percebe algum movimento político? Porque o governo, principalmente o governo do presidente Jair Bolsonaro, tem sinalizado nesse sentido de apoio à economia, inclusive a manifestação dele em relação à ação de muitos governadores e prefeitos. Sim. É sempre nesse sentido, combatendo o fechamento, o lockdown, no sentido de que isso traz impacto para a economia. Então, nessa manifestação dos banqueiros, economistas, dos empresários, existe aí algum elemento político, partidário nesse caso, ou é de fato dessas categorias? Como tu enxerga isso? A minha avaliação, Emanuel, assim, é que, claro, é político porque precisa de ações políticas e cobra ações políticas, mas eu não vejo isso como algo partidário, até porque a gente tem nomes ali que já transitaram entre tantos governos. A gente tem ex-ministro de governos do PT, tem ex-ministros de governo do PSDB, tem nomes como Roberto Setúbal e Moreira Salles, que são do Conselho Administrativo do Itaú, então, que não tem muito essas ligações específicas não dá para dizer, como o próprio governo atribuiu, segundo aí uma reportagem da CNN que eu li ontem à noite, atribuindo a questão de rivais políticos. A gente tem várias figuras, e muitas figuras, inclusive, que demoraram a se posicionar, Acho que são pessoas que têm peso, que têm muita
influência especificamente nesse setor aí produtivo, nessa galera que tem um pouco mais de poder aquisitivo, por assim dizer, né, que rege as ações econômicas aí do país, que já poderiam ter feito essa pressão um pouco antes, mas aí viram essa situação, né, acontecendo, piorando agora no Brasil inteiro e acharam que era hora de se manifestar. Eu queria até destacar um ponto que eu acho que é bem interessante, né, que não é da carta, tá? É de uma entrevista do Marco Bonomo, que é um dos redatores da carta, ele é do INSPER, um dos principais institutos aí de economia do país, que ele fala numa entrevista à Folha, que foi publicada agora pela manhã, que o Brasil virou Manaus, uma catástrofe. Manaus já é Brasil, Manaus é Brasil, por mais que as pessoas achem que não é e tenham visto aquilo como se fosse algo distante da realidade deles. Eu acho que se essas pessoas, e quando eu falo essas pessoas, eu falo todas, né? Eu falo governos estaduais, governo federal, ministérios, todos esses agentes políticos tivessem olhado para o que aconteceu aqui, não só, poxa, vamos ajudar o coitadinho, né? Porque Manaus, o Amazonas, claro, que estava precisando muito, era necessário de ajuda, mas só olharam desse jeito, né? Eu até brinco, assim, conversando com amigos, que parecia que era uma lenda amazônica, e não era, né? É uma realidade que se olhassem para cá, cara, olha o que está acontecendo lá, olha o que aconteceu ano passado, bora agir agora. A gente está vendo agora, tudo que a gente viu em janeiro, a gente está vendo em São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, diversos estados, pessoas morrendo sem leito, crise de oxigênio já em alguns estados. Então, assim, esse posicionamento, um posicionamento maior de todos, aí eu falo em todos mesmo, poderia ter acontecido um pouco antes para evitar que o resto do Brasil estivesse vivendo exatamente o que a gente viveu em janeiro. Exatamente. Se tivesse usado Manaus como case, a situação poderia ser menos pior agora. Exato. Agora, dentro dessa carta, Dante, também tem o pedido para unificação das estratégias. Isso. E o que pode estar prestes a acontecer, porque amanhã está previsto para acontecer lá em Brasília uma reunião que vai unir os três poderes, foi convocada pelo Planalto, com governantes, também representantes dos chefes dos três poderes, numa tentativa de alinhar as estratégias. O governador Wilson Lima vai participar, confirmou essa participação? Então, o governador Wilson Lima confirmou ontem essa participação, só está pendente de saber se vai ser uma participação presencial ou se ela vai ser remota, né? Se vai participar por aqui, pela internet, como fez algumas outras vezes, houve algumas outras reuniões com o governo federal. Agora é uma reunião que tenta trazer uma conciliação muito por uma pressão ali dos próprios aliados, dos próprios, né, ministros ali mais próximos ao presidente Jair Bolsonaro. A ideia, a intenção é evitar esses conflitos que têm acontecido, que aconteceram na questão da nomeação do ministro da Saúde, que havia uma intenção ali dos ministros do STF, de alguns aliados da Câmara, de trazer um nome diferente do que foi colocado, evitar esses choques maiores com os governadores, lembrando que o presidente foi ao STF, inclusive contra medidas de governadores. Então a ideia é trazer um pouco de conciliação, um pouco de unidade. O que tem de sinalização positiva em relação a isso? Os governadores estão atuando juntamente com o governo federal na aquisição das vacinas, né? A gente viu que teve aquisição ontem aqui do Amazonas, foi uma aquisição de um consórcio com 10 estados, o Nordeste já fez isso. A gente está vendo essa união, por quê? Porque essas vacinas que estão sendo adquiridas pelos estados, elas devem inicialmente integrar o PNI, que é o programa comandado pelo governo federal. Essa é uma sinalização positiva de alguma coordenação, porém a gente também vê choques, vê embates do próprio presidente com governadores, a gente vê figuras influentes ali do Congresso, do Senado, da Câmara dos Deputados, sempre nesse embate. Então por isso que vai participar o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, vai participar o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco. Então eles vai participar o presidente do STJ, STF, vai estar todo mundo ali tentando unir as ações e os governadores também, né, participando, claro, dessa reunião para tentar unificar essas ações. É muito difícil, né? É você analisar o Brasil como um todo, porque cada estado tem um pouco as suas peculiaridades. A gente está vendo aqui, acabou de ver a matéria ali no bloco anterior, que a nossa situação hoje ela está na contramão do país, né? Então, analisar as curvas aí da pandemia, o comportamento da pandemia no Brasil como um todo e trazer ações iguais para o país inteiro é muito difícil. Mas se você tiver o mesmo objetivo, aí você já consegue fazer algum tipo de ação mais coordenada que um estado possa ajudar o outro nas estratégias, né? Como a gente falou ainda agora. Se tivessem aprendido com o Amazonas um pouco antes, talvez pudessem ter evitado algumas coisas. Então,
dá para agora, né, por mais que pareça um pouco tarde, tentar buscar essa unidade. Dante, agora na prática, com base naquilo que o governo federal tem realizado em termos de política realmente de combate à Covid e as ações descentralizadas de governos e municípios, você acha que é possível sair, de fato, um alinhamento dessa reunião, pelo menos no campo jurídico, enfim, ou das ações práticas? Porque existe também uma interferência do próprio Supremo que dá autonomia, tira, na verdade, ali o poder tanto do presidente quanto dos governadores e define ali que cada prefeito pode estabelecer as regras para o seu âmbito ali, para a sua cidade, né? Levando em consideração o que está acontecendo. Eu tenho 2 pontos que me trazem um pouco de apreensão em relação para saber se essa unidade é possível. Uma delas, o governo federal até hoje não resolveu a questão do Ministério da Saúde, né? A gente está aí com 2 ministros, tem um que vai sair, não saiu, e um que vai entrar, ainda não entrou. Então, acho que essa presença desse ministro nesse momento, seja ele quem fosse, né, para trazer uma liderança, uma coordenação de ações, era fundamental. Já que vamos ter um novo ministro, claro, era muito melhor que esse ministro já apresentasse as suas credenciais ali para todo mundo e sua ideia de planejamento de ação nacional. Acho que isso era uma coisa muito importante de acontecer e que, a não ser que aconteça hoje, né, que não tem essa sinalização ainda, é difícil que aconteça, né? E um outro ponto que me traz um pouco de preocupação, que me mostra que talvez não haja uma intenção tão grande, especificamente aí da postura do presidente, que sempre se mostrou colocar suas opiniões, independente de agradar ou não ali quem está junto, foi a manifestação que ele fez ontem, né, logo depois dessa carta, que a gente acabou de falar, de colocar a política partidária como se ela fosse o principal motivador, voltar a criticar governadores, apresentar índices econômicos, que não estão ali tão próximos da realidade. Então, parece haver uma distopia ali, sabe? Alguma situação de não querer enxergar a coisa de fato como ela é e de não demonstrar uma intenção de agregar. A gente vai ter que ver, vai ter que acompanhar de fato como é que vai ser essa reunião, quem vai conduzi-la, né? Quem vai tomar as rédeas, se vai ser o lado do presidente que tem suas opiniões convictas ou se vai ser o lado do presidente que quer uma conciliação maior, quer um pouco mais de governabilidade, como a gente tem falado aqui em alguns outros assuntos, para comandar as ações nesse ano. E lembrando que ano que vem tem eleição, ele já deixou claro que vai buscar essa volta e a pandemia é o grande calcanhar de Aquiles dele. Muito obrigada, Dante, por sua participação mais uma vez aqui no Manhã no Ar. Até amanhã. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.